Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem consigo. Meu nome é Gil. Hoje vou falar sobre rompimentos. O termo mais utilizado pelos investidores será breakout, quando existe um rompimento em alta, e um breakdown para um rompimento em baixo. Frequentemente associa-se a um período de lateralização, como está aqui no gráfico. No entanto, também se utiliza para quebras de linha de tendência ou de alguma figura existente no gráfico. Este vídeo surge por um comentário deixado pelo André Faria há pouco tempo. Boa noite, acho que poderia ser um bom conteúdo fazer um vídeo com um breakdown e de como faz as tuas análises, previsões. Abraço. Um abraço também para ti, André. Desculpa o atraso. Por motivos técnicos, face à recente passagem da tempestade e também por motivos pessoais, alonguei um bocadinho a minha resposta a este teu comentário. Então vou partilhar para com todos a minha opinião em relação aos breakouts e aos breakdowns. Um dos aspectos que eu considero importantes em relação ao sucesso de um rompimento, seja ele de um período de lateralização ou uma quebra de uma linha de tendência, será a área onde ele se encontra. Isto porque, se eu reduzir este gráfico, que é um gráfico diário da Ing Group, aqui para servir de exemplo, também vou colocar outros gráficos de 30 minutos, já como o mercado é fractal. Vamos aqui reduzir aqui um bocado mais o gráfico. Já temos aqui pelo menos 3 anos, podemos verificar topos e fundos ascendentes. Ele vinha sempre a subir, cai, faz aqui um pequeno rompimento, não chegou a invalidar este fundo, novamente um duplo topo, corrige um pouco menos e lança aqui novamente um novo topo e acaba por ceder. Porque é que ele aqui não funcionou? E se reduzirmos ainda um bocadinho mais o gráfico, verificamos que aqui nesta zona ele acaba por fazer um rompimento e ele sair desta zona de lateralização que houve aqui. Se reduzirmos o gráfico, acabamos por perceber um bocadinho melhor qual era a história que ele vinha aqui a contar. Apesar de ele estar aqui com uma formação de mercado ascendente, ele estava a fazer aqui esta lateralização num topo mensal e a probabilidade de ele vir a corrigir é muito superior. Isto porque ele tinha anteriormente lançado uma perna de correção, rompendo o anterior fundo, criou um zigue-zague ascendente, 1, 2, 3, e realiza aqui um duplo topo. No entanto, na parte inferior, aqui nesta zona, ele funcionou vamos aqui colocar uma linha para perceberem melhor. Ele acaba aqui nesta parte inferior, aqui nesta zona, por funcionar porque tinha feito aqui um rompimento, um reteste. Esta área tinha servido anteriormente de resistência, também anteriormente serviu de suporte em 2012, em 2002, acaba por fazer aqui vários toques, retestes, vários, e aqui, quando ele faz aqui um reteste, há aqui um ressalto, vem novamente, quebra, e há aqui um covering. Por isso, se reduzirmos aqui esta zona, vamos aqui assinalar com um retângulo. Esta zona, quando passamos para o gráfico diário, verificamos qual era a área onde houve aqui uma reação. Por isso, quando estiveres a analisar um possível rompimento, verifica sempre qual é um tempo gráfico ainda maior para perceber onde é que ele se encontra, para não estares metido numa armadilha do mercado. Se estiveres, por exemplo, a negociar num gráfico de 30 minutos, por exemplo, verifica um gráfico de 3 horas, 4 horas, para verificar quais são os obstáculos, onde ele se encontra, se estás a realizar esse rompimento num topo, num duplo topo, maior ainda, ou, por exemplo, se estiveres a negociar num tempo gráfico de 5 minutos, verificar num gráfico de 1 hora, por exemplo, quais são os obstáculos e onde te encontras naquele momento. Será uma boa ajuda. Outro aspecto muito importante para funcionar os rompimentos será o volume. É essencial existir antes um aumento de volume. Neste caso tivemos aqui na parte superior, se analisarmos aqui, um aumento de volume. Houve aqui uma pequena correção. Convém, vamos aqui traçar isto. Houve aqui uma explosão de volume nesta abordagem. Convém existir posteriormente na correção uma diminuição, acaba por diminuir e posteriormente volta novamente o volume. É essencial que, para que os rompimentos funcionem, ou pelo menos nos deem uma confiança que podem vir a funcionar, para além da área, para além do volume, será existir volatilidade. Isto porque poderíamos cair no erro de considerar estas
estas duas sessões estão aqui, que fechou acima deste valor como um breakout. Para mim não é. Alguns investidores, quando utilizam um gráfico diário, poderão esperar, existe alguns que utilizam a regra de 1%, esperar 1%, que ele impacta aqui 1%, outros 3% para considerar que efetivamente esta área foi rompida e poderá ser válida como um breakout. No entanto, convém analisar estes aspectos que eu estou aqui a partilhar convosco: área, volume e volatilidade. Já coloquei aqui duas linhas para analisarmos melhor este movimento. Houve aqui gradualmente um volume, num rompimento com volatilidade, houve uma explosão de volume, ou pelo menos negociou-se mais, houve uma interação neste rompimento. Na correção, não chegou aqui a esta área para fazer o reteste, o volume acaba por desaparecer, ou pelo menos diminuir, e posteriormente volta a aumentar a partir do momento que ele faz aqui este movimento, um duplo fundo e novamente. Por isto serão já 3 aspectos para que um rompimento possa funcionar. Outra característica que considero importante é analisar como o movimento veio, ou pelo menos qual é a abordagem que ele faz a esse ponto de resistência. Se por acaso, neste caso, ele vinha numa formação de topo e fundo ascendente, houve aqui um período de pausa e posteriormente realiza aqui um rompimento, faz aqui um reteste, vem aqui fazer um reteste na parte superior deste rompimento e posteriormente continua a criar um mercado ascendente. Será outro aspecto. Outro cuidado a ter quando se investe nos rompimentos, e o investidor tem que ter em atenção, será o stop loss, a colocação do stop loss. Para um investidor com um perfil mais moderado, a colocação deveria estar aqui neste anterior fundo, que daria mais confiança. No entanto, um investidor com um perfil mais dinâmico e que se tenha antecipado ao movimento, já porque havia aqui uma abertura em gap, embora nesta sessão não houvesse volatilidade, o stop loss deveria estar aqui, acreditando que este rompimento seria válido. Ele não deveria fazer este rompimento deste anterior fundo, tecnicamente seria isso. Caso não tenha entrado um investidor aqui neste primeiro rompimento e esperado por uma sessão com maior volatilidade, aí vamos buscar o ATR, o oscilador, ATR, vamos colocar aqui 21 períodos no gráfico diário de 21 sessões. Aqui, estaria aqui neste dia com uma média de 0,261. Teríamos que esperar aqui, ele acabou por, quando fez aqui o rompimento, já ia com uma média de 525. Já seria um outro sinal que ele estava a ter um desvio bem superior à média, quando realiza aqui um rompimento da sessão anterior, acabar por entrar. E o stop loss aí sim poderia ser, aí sim poderia ser colocado aqui mesmo no mínimo desta vela, já que ele estava a ter aqui uma ação forte, estava a entrar também volume, não deveria reverter. Existem alguns investidores que esperam 1% o rompimento, que ele faça aqui um rompimento de 1%, outros investidores esperam que realize aqui pelo menos um rompimento de 3%, ele que venha, seja numa ou duas sessões, a romper 3%, permanecer aqui um bocadinho acima e posteriormente para considerar este rompimento válido. Eu pessoalmente não utilizo essas regras, eu prefiro que o título venha após o rompimento criar novamente uma estrutura de mercado ascendente e assim daria, pelo menos a mim, considero que seja mais importante após o rompimento ele começar aqui a criar uma estrutura de mercado ascendente. Houve sim uma retração, há aqui um rompimento, passou aqui um período de lateralização, neste caso, sem invalidar este fundo, dando novamente um novo topo, novo fundo, e veio a criar posteriormente mais um movimento. Já que se falou sobre o stop loss, convém também definir qual é o target. Neste caso eu colocaria a amplitude, se consideraria isto um período lateral. Vamos aqui colocar, tudo bem que houve aqui um rompimento um bocadinho mais abaixo. Iria colocar alguns que possivelmente poderiam estar aqui a considerar também ombro, cabeça, ombro, por exemplo. Já seria mais um motivo para este target. Ora, vejamos. Não chegou ainda a atingir, esteve aqui muito próximo de atingir, por isso seria um dos aspectos, seria medir a amplitude e projetá-la.
Outra seria verificar quais são os próximos obstáculos que o título pudesse ter. Aqui neste caso este anterior topo seria um objetivo, por exemplo, ou pelo menos para já um possível objetivo para realizar um parcial, e posteriormente novamente este topo que ele teve aqui, acabou por fazer aqui um reteste, rejeição, novamente houve aqui um rompimento e depois acabou por ceder. Por isso seria uma das formas de começar a verificar onde seriam os possíveis objetivos. Rapidamente vou dar mais um exemplo, vou mostrar mais um exemplo num gráfico de 30 minutos, não me quero alongar também muito. Verificamos que houve aqui anteriormente, só reduzindo aqui o gráfico, uma abertura em gap, cai, faz aqui um movimento ascendente e começa a lateralizar. Resistência, ou aqui uma quebra, um pequeno reteste, novamente uma abertura em gap e acaba por corrigir, nova tentativa e acaba por lateralizar. Na parte inferior, 1, 2, 3, cria aqui um duplo fundo, movimento, quebra, veio fazer aqui um reteste num duplo fundo, lança uma perna, houve aqui um aumento de volume, corrige, novamente neste movimento que dá aqui na abertura em gap, e aí já não daria para entrar, acaba por entrar volume e começa a corrigir. Quando ele realiza este movimento, entra novamente, corrige, aproxima-se mais da área do reteste e posteriormente neste movimento e começa a entrar volume, e o título acaba por impactar, ter aqui uma forte movimento. Neste caso era um exemplo que não daria possibilidade de entrar aqui, não valeria a pena entrar aqui neste topo, esperar por uma retração seria melhor, traçar uma linha de tendência aqui e verificar onde é que ele pudesse fazer aqui o rompimento, e para entrar com stop loss aqui nesta zona, um bocadinho mais abaixo. Isto seria um dos exemplos. Convém analisar este movimento, de onde é que ele estava, qual era a estrutura anteriormente, então saltamos para um gráfico diário e verificamos que ele estava aqui numa zona de conflito. Isto porque tinha vindo aqui a invalidar este fundo, houve aqui um pequeno rompimento, lateralizou, cria por sua vez também uma perna de tendência, cria aqui um período de lateralização. Ele acabou por optar por fazer um breakout, seguir e realizar um duplo topo. No entanto, se analisarmos aqui o gráfico mensal, também iríamos verificar que o título ainda está aqui, perna tendência, correção, e está numa perna. Tivemos aqui um período de um reteste, um ressalto, e muito possivelmente poderemos ter aqui, neste caso, a NN Group a fazer aqui possivelmente um breakout acima dos 40 euros por ação. Uma maneira de procurar aqui um objetivo também poderia ser medir esta perna, este ressalto, e colocarmos aqui no mínimo, e estaríamos aqui com um possível objetivo na área dos 38, e aliás veio aqui fazer um reteste e acaba por corrigir. No entanto, também volta a criar aqui, vamos considerar aqui um rompimento, e esta perna, esta possível projeção, este movimento, ele acaba aqui, já está aqui por acaso na linha, vamos apagar esta, aqui desde o mínimo, e ele iria ter um possível target também na área dos 39. Por isso existem muitas formas de verificar possíveis targets, formas também de analisar os rompimentos, e neste caso estou a partilhar aqui um exemplo de 30 minutos, e se verificássemos também o anterior movimento, topo, fundo, criando um topo, faz aqui um zigue-zague descendente, sem validar este fundo, e posteriormente começa aqui a criar um movimento, rompe aqui e começa com uma estrutura interna de um gráfico de 5 minutos, topos e fundos ascendentes. Partilhei assim contigo a forma de abordar os rompimentos, de uma forma um bocadinho resumida, a importância da área onde estás a pensar ou estás a observar um rompimento será importante. O segundo será a volatilidade, o volume e a volatilidade, e o terceiro aspecto será com que estrutura ele está a abordar esse rompimento. Isto foi por dei exemplos de lateralização, também poderia ser para... Vamos aqui até analisar aqui um rompimento de uma linha de tendência.
Então, analisando aqui rapidamente um exemplo de uma quebra de linha de tendência, também num gráfico de 30 minutos, o mercado começa numa tendência ascendente, a partir do momento que ele também quebra o anterior topo, começa aqui com uma estrutura do mercado ascendente, começa a respeitar a linha de tendência, vem fazer um reteste, há sempre um ressalto. Houve aqui um pequeno rompimento, no entanto, aqui nesta área, se analisarmos aqui um bocadinho mais a pormenor, verificamos que ele estava aqui, vamos até colocar aqui outra linha, para percebermos depois aqui outra situação. Neste rompimento, ele vinha a dar aqui, ou estava a servir de suporte, veio aqui, realiza aqui praticamente um duplo fundo e há novamente uma recuperação e o rompimento do anterior topo. E posteriormente, mais tarde, acaba assim, após este movimento mais estendido, fazer aqui uma correção entre a volatilidade aqui nesta zona. Há aqui um zigue-zague, vem fazer aqui mais um reteste e acaba por corrigir. Então vamos assinalar aqui esta zona, porque é que esta zona, vamos aqui colocar aqui esta zona, porque é que esta zona é mais importante. Se reduzirmos ao gráfico diário, analisamos que anteriormente esta área serviu de suporte, há aqui uma quebra em baixa, rompe os anteriores fundos, há aqui um ressalto, estava a fazer o primeiro reteste e suporte, vira resistência, pelo menos a curto prazo, e ele acaba por fazer aqui um pequeno rompimento da linha de tendência, vem fazer um duplo topo, uma correção e posteriormente vem novamente a fazer um reteste e começa a lateralizar novamente uma abertura em gap, fazer o rompimento, mas não mostra força. Por isso partilhei contigo 3 exemplos de rompimentos. Aquilo que eu considero importante nos rompimentos será então a área, volume, volatilidade e a estrutura com que aborda esses rompimentos. Chega assim ao final deste vídeo, que já vai um bocadinho longo. Um bem-aja para todos e uns bons investimentos. Tchau!